Lei, regra, norma, procedimento, regulamento, objetivo, instrução, orientação, roteiro, conduta. Padrão. Estrutura, modelo, diretriz, preceito, princípio, missão, valor. Prescrito. Hoje o dicionário da ergonomia e da segurança vai de T, de tarefa. Todo trabalho, o meu, o seu e o de qualquer pessoa, é sempre composto por dois pilares. Um que é previsto, antecipado, calculado através de regras, normas e procedimentos, e outro que é real, que acontece independente das normas e que ocorre dentro de um contexto complexo que a regra nunca vai conseguir prever em sua totalidade. A ergonomia da atividade é uma das poucas ciências que trazem à tona a invisibilidade do trabalho, aquele momento que é você com seu trabalho e mais ninguém, que a regra não dá conta, que seu chefe não dá conta, que a empresa não dá conta. É só você que dá conta. Então, para quem não conhece, é importante que saiba que existe uma ciência que analisa o trabalho real e mostra a necessidade de incorporá-lo nos processos de gestão. Essa ciência é chamada ergonomia da atividade. E aqueles que se interessam pelo real e pela ergonomia da atividade sabem que os trabalhadores e as pesquisas estão acostumados a falar da diferença entre tarefa e atividade. E poucos trabalhos aqui no Brasil mostram o que é tarefa. Aliás, quem sabe fazer isso muito bem são os americanos, que têm uma longa tradição na análise das tarefas, as chamadas task analysis, com muitos artigos publicados na indústria, com condutores de trens, em hospitais, etc. É muito legal a maneira que eles conseguem decorticar as tarefas e desenvolver hierarquias de subobjetivos para mostrar como os padrões são construídos nas empresas. Mas essa não é a realidade da ergonomia no Brasil, e a pergunta de fundo que a gente deveria fazer é como entender a atividade sem entender a tarefa. Ou antes disso, o que é tarefa? Então vamos entender aqui direitinho, e para isso eu vou usar 3 livros. O primeiro, o famoso Compreender o Trabalho para Transformá-lo, do Guérin, Laville, Danielou, Durafur e Kerguelen, primeira versão de 1997. O segundo, o Ergonomia, do Pierre Falzon, primeira versão de 2004. E o terceiro, o Vocabulário de Ergonomia, do Maurice de Montmollin, de 1995. E depois nós vamos ilustrar esses conceitos com um exemplo real, que é uma pesquisa nossa com motoboys de aplicativo. De acordo com Guérin, tarefa é um resultado antecipado, fixado dentro de condições determinadas. É um tempo médio socialmente necessário, baseado numa intensidade média da atividade e uma qualificação média dos trabalhadores. Assim, a tarefa leva em consideração a média do tempo, da intensidade, da qualificação, mas não as variabilidades dos indivíduos e da organização. E uma coisa importante para entender nas definições que trazem todos esses autores é que vários desses elementos dessa definição não são escritos e nem explícitos. Então, tarefa prescrita não é necessariamente tarefa escrita, como muita gente diz por aí. Tarefa prescrita é também o que está implícito, o que não está escrito. Não está escrito em nenhum lugar, por exemplo, que eu, como professor, não possa dar aula em pé em cima da mesa. Mas está implícito que eu não vou fazer isso. E em todo trabalho tem uma porção de implícito que não dá para escrever. É por isso que o Guérin diz que a tarefa é um conjunto de prescrições, mas também de representações. E o Falzon fala que a tarefa prescrita é o que se espera explicitamente ou implicitamente de um indivíduo. Mas e quando a empresa não tem nada escrito? A gente sabe que tem algumas empresas que não tem absolutamente nada escrito. Então, nesses casos, a tarefa prescrita vai vir da expectativa dos gestores ou dos próprios trabalhadores em relação ao trabalho do outro. Por isso, quando você ouvir falar de tarefa prescrita, a partir de agora, você deve pensar em 2 tipos de tarefa. A tarefa divulgada, ou seja, a oficialmente prescrita, a formal, e a tarefa esperada, ou a tarefa implícita, que não está escrita em lugar nenhum. Mas como eu faço para conhecer a tarefa implícita? Entrevista, cara. Pergunta para os chefes ou para os próprios operadores, porque, como diz o Falzon, as pessoas não falam do seu trabalho, elas falam da sua tarefa. Quando você pergunta a um operador o que ele faz, ele fala dos objetivos, do que se espera dele, e não de fato o que ele faz. O Montmollin já mostrava lá em 1995 que a análise das tarefas prescritas consiste em consulta aos documentos, mas também em entrevistas com a hierarquia e com os operadores. Portanto, guarde essa lição da ergonomia. Nem toda tarefa prescrita é escrita. A tarefa escrita é a divulgada. E a tarefa esperada permite também, como diz o Falzon, prescrever sem escrever. Mas essa divisão entre tarefa explícita e esperada é no nível de quem prescreve.
as regras, ou seja, no nível da gestão. Mas o nível de quem recebe e executa as regras também deve ser avaliado, porque as tarefas podem ser mais ou menos definidas por linguagens, mais ou menos codificadas nas regras e que passam necessariamente pela interpretação das pessoas, dos operadores. Portanto, se a tarefa prescrita é dividida entre tarefa divulgada e esperada no nível da gestão, há uma outra divisão no nível da operação, de quem recebe a tarefa e executa, que é a tarefa compreendida, que é aquela que o indivíduo pensa que se pediu para ser realizado, e a tarefa apropriada, aquela que o trabalhador escolhe para executar a partir da tarefa que ele compreendeu. E essa compreensão e apropriação vai depender da maneira que os gestores constroem as tarefas divulgadas e esperadas, ou seja, da clareza das instruções, do grau de implícito, mas também do grau de instrução e dos julgamentos que os operadores fazem em função das suas prioridades e dos seus valores. Deve ser por isso que o cineasta e psicanalista Alejandro Jodorowsky diz que entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Se você pensa que a classificação de tarefas terminou aqui, você está enganado. Há ainda aquela tarefa que foi efetivamente realizada através da atividade, que é um modelo da atividade realizada e que é chamada então de tarefa efetiva. Ela é tipo uma cartografia social que busca representar a atividade da maneira mais próxima daquela que é realmente feita sob objetivos e condições reais e não aqueles divulgados ou compreendidos. Apesar de tão necessária, aqui no Brasil pouquíssimas pesquisas fazem uma discussão séria sobre a análise da tarefa, com exceção de alguns trabalhos orientados aí pelos nossos amigos João Alberto Camaroto, da UFSCar, Júlia Abraão, da Universidade de Brasília e do Laertes Nelva, lá da USP. Os trabalhos de consultoria, então, são ainda mais difíceis de ver esse tipo de análise. Eu poderia dar muitos exemplos dessas classificações de tarefas na indústria ou no setor de serviço, mas eu vou pegar um exemplo bem atual de um estudo nosso, que logo vai ser publicado, que é o trabalho dos motoboys de aplicativos. Trabalho que foi iniciado antes da pandemia, que fique claro. Nós fizemos diferentes entrevistas com motoboys de vários aplicativos e eu vou mostrar o resultado da análise da tarefa aqui. Então vamos pensar na tarefa prescrita de um motoboy entregador, começando pela tarefa divulgada. E esse trabalhador só tem como tarefa divulgada ou explícita os chamados termos de uso que ele aceita no site da empresa. E alguns trechos importantes desse termo de uso são a inexistência de vínculo empregatício, por exemplo, o fato de ter que indenizar a empresa em caso de utilização indevida da plataforma, dispor de todos os materiais, da moto, passando pela jaqueta, baú, capacete, tudo é de responsabilidade do próprio motoboy, assumir a responsabilidade por multas e depois disso tudo envidar ou empregar os melhores esforços na execução das entregas. Bom, eu não sou um empregador, mas sou eu que determino o valor da sua corrida. Então, se você não envidar, eu não te pago. Então, no contexto de ausência de vínculo formal, pelo menos teoricamente, com você arcando 100% dos seus equipamentos e multas e tendo que envidar os melhores esforços porque eu determino o quanto você ganha pela entrega, o que não está dito? Isso é a tarefa esperada. Bom, não está dito, por exemplo, que teoricamente não sou eu seu empregador formal, mas eu determino quanto você ganha e tenho exigências de compliance, por exemplo. Não está dito também que há uma transferência de riscos e custos da empresa para o trabalhador. Num sistema tradicional, é a empresa que arca com os riscos e os custos da produção, aquisição de equipamento, manutenção, acidente, porque é ela que tem o lucro. O sistema dos motoboys de aplicativo subverte a lógica do próprio capital e o trabalhador passa a assumir todos os riscos e todos os custos. E essa transferência de risco e custo não é só para o trabalhador, mas também para o Estado, porque no caso de um acidente, quem vai atender esse motoboy é um hospital público. Ou seja, como gestor da plataforma, eu espero que você produza. Ou seja, pegue a comida no restaurante e entregue ela nas melhores condições para o cliente. E todos os riscos e custos entre esses dois pontos são seus. Bom, se a gente entendeu a tarefa prescrita do motoboy em termos de gestão, no que diz respeito à tarefa divulgada e tarefa esperada, agora nós vamos entender em termos do próprio motoboy. Tanto com a tarefa compreendida, o que ele entendeu, como com a tarefa apropriada, o que ele escolhe para fazer. Nossos resultados mostraram que existem 4 classificações. Eu vou pegar uma verbalização de cada para representar cada uma dessas ideias. A primeira classificação é o motoboy que a gente chamou de aderente, que é aquele satisfeito com o trabalho e obediente às regras. Então ele fala o seguinte: eu estou aqui para trabalhar. Eles têm o sistema pronto aí, né?
eu tenho disposição para o trabalho. É o que eu uso para pagar as minhas dívidas. Além disso, tem o que a gente chamou de tolerante, que é o satisfeito, mas desobediente. Então ele diz, eu estava desempregado, né? Eles tinham um emprego para me oferecer e eu aceitei. É a minha única fonte de sustento para mim e para minha família. Faço corre e ganho meu dinheiro. O terceiro perfil é o intolerante, que é o insatisfeito, mas obediente. Então ele fala, eu estou estressado, cara, ralo o dia inteiro, subo morro, desço morro, subo favela, vou no centro e no final de 2 semanas, quando eu recebo, eu vejo uma miséria. Faço o trabalho todo direitinho, sou correto com o restaurante, correto com o cliente, agora com o vírus eu uso o álcool gel sempre e mesmo assim não sobra grana. E por fim o resistente, que é o insatisfeito e desobediente. Ele fala, é complicado, eu ralo demais e os caras pagam muito pouco e fazem questão de mostrar que não tem vínculo. Então se acontece qualquer coisa, o custo é nosso. Nem álcool gel a gente recebeu, nem uma única mensagem para buscar ou retirar em algum lugar. O motoboy passa fome na rua, os aplicativos não garantem nenhum lanche. Agora imagine a tortura que é um motoboy com fome carregando comida nas costas para outras pessoas. É um absurdo o que eles fazem com a gente. No fundo eles dizem, você tem que trabalhar em qualquer condição. Pode estar chovendo, pode tomar multa, pode ser região de violência, você pode sofrer um acidente, quebrar a perna ou perder a moto. Não sou eu, sou o patrão e eu não me importo. E finalmente a tarefa apropriada. O aderente, que é o satisfeito e obediente, fala que ele sabe dos riscos, mas que já falaram a regra do jogo e ele topa jogar. Então ele diz que se tem comida para entregar, eu pego a minha moto e entrego. Tomo todos os cuidados para evitar acidente e multa e tento chegar sempre na hora na casa do cliente e com alimento fresco. Aí eu ganho meu dinheiro na corrida. O tolerante, que é o satisfeito e desobediente, fala que às vezes não tem onde parar, por exemplo, eu acabo parando em local proibido. Tomo algum cuidado para evitar a multa, mas mês passado mesmo já tomei uma por parar em local proibido. Fazer o quê? Como dizem, é ossos do ofício. Mas eles pedem para não negar comida para o restaurante, mas eu já neguei várias vezes, não subo morro nem a pau. O intolerante, que é o insatisfeito e obediente, fala que não tem muito o que fazer, né? Não estudei e tenho família para criar. Minha opção é aceitar as regras, mesmo se eu discordo, e fazer as entregas o dia todo. Eu já reclamei várias vezes com os aplicativos de um monte de coisa, não adianta muito, mas eu falo, o sistema é muito injusto. Outro dia eu enchi o saco deles até me arrumarem um álcool gel. E o resistente, que é o insatisfeito e desobediente, fala, então, eu tenho que compensar essa situação do jeito que eu posso. Quando o cliente é conhecido, eu peço a gorjeta em dinheiro, para o aplicativo não pegar uma parte, porque até isso eles fazem. Se eu estou com pressa, eu passo no ponto cego do radar. Quando o porteiro é conhecido, eu mando mensagem quando eu estou chegando, para ele já ir adiantando com o cliente. Quando o cliente não está ou demora demais, eu não levo a comida de volta para o restaurante, eu paro na esquina e como. Aí vamos compensando de alguma forma essa injustiça toda. A variação da tarefa até aqui corresponde ao que é determinado pela empresa e o que é entendido e escolhido pelos motoboys. A partir disso vem uma outra etapa da análise do trabalho, que é a observação e o acompanhamento da atividade para verificar o que, de fato, disso tudo se efetivou. Fazer o modelo dessa atividade é justamente a tarefa efetiva. É no momento da análise constatar, por exemplo, que o cliente que sempre dá gorjeta não deu ou deu a mais. Os outros clientes deram gorjetas que não davam, ou que o porteiro não colaborou naquele dia, ou até separou um lanche porque sobrou para o motoboy, como já aconteceu algumas vezes. Ou que o aplicativo aumentou a taxa dinâmica naquele dia ou naquela hora. Isso é atividade. E modelizar isso é tarefa efetiva. Portanto, quando você for fazer uma análise do trabalho ou uma análise ergonômica do trabalho, se lembre de fazer uma boa análise da tarefa. E para fazer uma boa análise da tarefa, é necessário fazer uma boa análise do que é dito ou escrito, que é a tarefa divulgada, mas também do que não é dito e nem escrito, que é a tarefa esperada. Além disso, do que é entendido pelo trabalhador, que é a tarefa compreendida, e do que o trabalhador escolhe para fazer, que é a tarefa apropriada. E em seguida, em função do que a atividade mostra, representar ou modelar essa atividade através da tarefa efetiva. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma tabela que vai sair no nosso estudo como ferramenta de suporte, com todas essas classificações de tarefa, onde quando vocês forem fazer, vocês podem preencher. Bom, queria saber o que vocês acham da análise da tarefa, se vocês já tinham visto essas classificações, se vocês já utilizaram algumas delas. Então comenta aqui embaixo fazendo favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!